Quando a gente fala de recessão e de indicadores, isso a gente conversa muito no curso Ciclo de Mercado, a gente precisa analisar vários indicadores em conjunto. Não existe um único que vai ser aquela bala de prata, opa, aqui apontou esse sinal, pronto, a recessão certa. Não é assim que funciona, precisa acompanhar vários e ir monitorando mês após mês. Mas no momento, nós temos alguns importantes que estão dando sinal amarelo, alguns vermelho, mas não dá para a gente dizer, cravar já, pronto, vai começar a recessão. Então imagina que é como um cockpit, um painel de controle de um carro, você tem vários indicadores, alguns já estão dando que o tanque de combustível está quase na reserva, outro que a temperatura do motor está esquentando, o óleo está quase acabando, já está na hora de trocar, talvez um pneu furou. Então a gente começa a analisar os indicadores e se todos apontam na mesma direção, a gente tem uma convicção maior de que a recessão está chegando. Mas nem sempre nunca é uma certeza, mas são indícios. E aí para falar do indício, e aqui eu volto à curva de juros, que é um dos indicadores mais preditivos de recessões. Normalmente, quando uma recessão se avizinha, a curva de juros inverte, juros mais curtos ficam maiores que juros mais longos, a taxa, né, o rendimento. Mas um muito importante, como eu comentei no início, é a taxa de 3 meses. Então, analisar a diferença da taxa de 10 anos menos a taxa de 3 meses. E o que nós temos nesse momento é o seguinte, até abril, esse até é um gráfico do New York Fed, o Federal Reserve de Nova York, fala sobre indicador antecedente de recessão, justamente esse indicador. E aqui o que ele mostra é que desde da recessão ali da pandemia, um pouco antes, a gente teve a inversão em 2019, e agora ela está até aumentando, ou até abril aumentava, porque a taxa do Tesouro 10 anos aumentou bastante, e a de 3 meses continuava ali perto de zero. E, historicamente, em todas as últimas recessões, aqui desde a década de 60, todas elas foram precedidas por inversões neste indicador. A taxa de 3 meses ficou mais elevada que a taxa de 10 anos. Podemos ver aqui em todas. Agora, ainda não chegamos nesse patamar. Porém, se olharmos o momento atual, deixa eu até colocar o último ano, já começou a corrigir, então agora em maio voltou abaixo de 2% a diferença, está em 1,68, porque o título de 10 anos está ali em 2,75 e o de 3 meses começou a subir rápido. E é possível que ele suba agora mais rápido do que o de 10 anos, o que nos sinaliza que talvez esse indicador, taxa de 10 anos menos 3 meses, inverta em setembro ou no fim deste ano 2022. Porque a expectativa do mercado para os aumentos de taxa de juros pelo Fed é justamente 50 pontos base na próxima reunião, 50 pontos base na outra, e chegaríamos aqui em novembro, aqui são as apostas na Chicago Mercantile Exchange, as apostas do mercado, chegaremos ali em novembro com uma taxa de 2,5%, talvez até 2,75%. No momento, a maior probabilidade, com 58,8%, é chegarmos a 2,5% de taxa básica pelo Fed. Então a tendência é sim essa diferença entre 10 anos e 3 meses ir comprimindo até possivelmente inverter. E aí o último indicador que é importante, e novamente também não é uma bala de prata, mas historicamente foi relevante, é a alta do petróleo, que acaba repercutindo em todos os seus derivados ou os produtos de refino de petróleo, é gasolina, é diesel, querosene, enfim. E o que a gente tem visto é a máxima do petróleo aqui nos últimos 5 anos, chegou em quase $140, não é a máxima ainda da história nominal, a gente coloca aqui, ó, o Brent, a máxima ainda foi em 2008, mas olhando os últimos 5 anos, está perto daquela máxima. Porém, a gasolina, que é a linha laranja, sim está aqui, é o galão em dólares, que chegou a quase $4, agora deu uma recuada. Deixa eu colocar o último ano aqui, ó. Nesse momento está ali em 3,82, mas a gasolina está no maior patamar de toda a história. Vamos agora colocar aqui todos. Então, em termos nominais, a gasolina sim bateu o seu recorde. E isso, claro, que resulta em pressão de preços em toda a economia. E esse também é um indicador importante porque quando o petróleo sobe,
tem reflexos em todo o custo da economia, porque tende a diminuir a produção da economia e até mesmo a precipitar uma recessão. Não é a causa da recessão, mas ele pode precipitar uma recessão. E historicamente, aqui eu coloco no gráfico do Fred, nós temos em azul a inflação americana oficial, medida pelo CPI, e o item, ou o subitem, apenas combustíveis, óleos e outros combustíveis, que é a linha vermelha. E o que a gente pode ver aqui é crescimento anual, tá? Variação anual. Que em toda vez que esse indicador, o preço dos combustíveis, ultrapassou um crescimento anual da ordem de 60%, uma recessão chegou. Foi ali na década de 70, primeiro choque do petróleo, com o segundo choque do petróleo, final da década de 70, a mesma coisa. Tivemos também na década de 90, tivemos novamente aqui nos anos 2001, depois tivemos na grande recessão da crise financeira de 2008, e agora, novamente, estamos quase chegando a 60%, está agora em 58,8%. É bem possível que na leitura da inflação de maio, esse indicador já registre alta de mais de 60%. E é curioso como a recessão da pandemia não teve esse estouro da alta de petróleo, para mostrar como o indicador não é uma bala de prata. E também como a recessão da pandemia foi sui generis, foi algo bem diferente. Então agora, considerando essa alta de petróleo, que persiste, e tem reflexos na gasolina, todos derivados do petróleo. Mas a inversão de curva de juros que estamos vendo aí, possivelmente tenhamos toda a inversão completa até o final do ano. É possível realmente que nós tenhamos uma recessão nos Estados Unidos e na Europa até mais provável, porque lá a questão energética é ainda mais grave do que os Estados Unidos.